Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesse novo dia. Comecemos o nosso dia na presença do Altíssimo Deus, aquele que nos fez despertar, aquele que nos deu o hálito da vida, que nos fez dar o primeiro respiro nesta manhã. Sejamos gratos e agradeçamos a Deus por mais esta possibilidade de estarmos aqui. Se estamos vivos neste momento, respirando a vida, é porque Deus tem um propósito para nós. Descubra, acesse esse propósito que Deus tem na sua vida. E todo o propósito que Deus nos deu, sempre, todos eles, são para fazer o bem conosco e com nossos irmãos e irmãs. Hoje a igreja lembra também na liturgia dos santos, nesse último dia do mês que nós celebramos, lembra São Raimundo Nonato. Quando São Pedro Nolasco, em 10 de agosto de 1218, dava início à Ordem das Mercês para a redenção dos escravos, com rito solene na Catedral de Barcelona, da qual era cônego o amigo e conselheiro Raimundo de Penaforte. Entre os fiéis estava também o moço de 18 anos, Raimundo, chamado Nonato porque foi extraído do corpo da mãe, morta no parto. 4 anos depois, ele passaria para a ordem. Raimundo Nonato veio à luz em 1200, em Portel, nas proximidades de Barcelona, de família nobre. Vestindo o hábito dos mercenários aos 24 anos, seguindo o exemplo do fundador, se dedicou à libertação dos escravos da Espanha ocupada pelos mouros e à pregação no meio deles. Um dia após a volta de uma viagem a Roma, ultrapassou o estreito e foi à Argélia, tornando-se escravo entre os escravos, para manter acesa entre eles a chama da fé, com a palavra e com o exemplo da caridade ativa. O gesto de Raimundo Nonato de oferecer-se como escravo em troca da libertação de um infeliz pode parecer o ponto natural a que chega a caridade heróica de um santo, que vive o Evangelho integralmente. Raimundo, tido vários meses como refém e submetido a reiterada e cruéis malvadezas, cumpriu aquele gesto não só pela libertação de um cristão, cuja fé era perigosamente vacilante, mas sobretudo para curar pela raiz o mal da escravidão, pregando o Evangelho entre os próprios muçulmanos. Repetiu assim a comovente e não inútil tentativa feita poucos anos antes por São Francisco de Assis. Mas Raimundo encontrou ouvintes menos condescendentes para lhe impedir de pregar o Evangelho. Os seus perseguidores chegaram a ponto de perfurar-lhe os lábios com um ferro quente, fechando-o com um cadeado. Isso não impediu que Raimundo deixasse de exortar os cristãos, caídos na escravidão, à perseverança na fé. O Papa Gregório IX quis render-lhes uma homenagem pública por tão grande virtude, conferindo-lhes em 1239, apenas libertado,
a dignidade cardinalícia, convocando-o como conselheiro. Pôs-se em viagem para atender ao convite do Papa, mas pouco depois uma febre violentíssima o atingiu e morreu a 31 de agosto de 1240, em Cardona, perto de Barcelona. Foi sepultado na igreja de São Nicolau, que a popular devoção do santo inseriu no martiriológico romano em 1654 pelo Papa Alexandre VII. Transformou em meta de peregrinação. Pela sua difícil vinda à luz no mundo, ele é invocado como o patrono e protetor das parturientes e das parteiras. São Raimundo Nonato, rogai por nós. O evangelho que a igreja nos traz hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Caríssimos irmãos e irmãs, ensinamentos belíssimos aqui nós podemos tirar para a nossa vida e para a nossa oração nesse dia. A primeira oração que nós precisamos aqui fazer é através do gesto bonito de Jesus, de ir até ao doente, não ter medo de tocá-lo. Jesus vai até a sogra de Pedro, se aproxima, inclina sobre ela e impõe as suas mãos e depois ameaça a febre. O segundo sinal que aqui nos ajuda a rezar é o gesto desta sogra de Pedro. Logo depois que recebe o milagre de Deus, ela não fica deitada, mas imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Lucas é próprio em fazer isto. A palavra de Deus em Lucas nunca está parada, está sempre em movimento, sempre em uma dinamicidade permanente. Depois, todos os doentes eram trazidos a Jesus e Jesus os curava. Última coisa que aqui nos chama a atenção e nos faz rezar é o gesto de Jesus ao sair para o deserto. É ali onde ele se reabastece, é ali onde ele se conecta diretamente com o Pai. E assim o faz. E ao ser procurado, ele vai dizer: eu devo ir também a outros lugares, porque para isto foi que eu fui enviado. Jesus tem plena consciência do seu papel, de que deve anunciar e testemunhar o amor do Pai. Rezemos assim hoje com São Raimundo Nonato, este evangelho que a Igreja nos oferece. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu